Oi meninas lindas, oi meninos lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo atualizando um outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, mas eu falei nesse vídeo anterior, vocês já viram um tema aqui que é desfraude, que eu iria depois contar para vocês, né, e trazer o resultado final, o que aconteceu, como que foi, trazer todas as dicas para vocês. Então eu vim atualizar e contar para vocês porque agora temos desfraude completo, show de bola, 100%. E aí eu vim aqui trazer para vocês as minhas dicas, e acredito que vocês vão poder usar essas dicas aí no dia a dia de vocês para ajudar, tá? Então vamos lá. Primeiro eu já contei para vocês como foi o processo de desfraude do meu filho, né? Meu filho já tá completamente, a minha filha também, praticamente. Eu ainda coloco nela fralda às vezes para dormir, porque o que acontece, que eu vou explicar também, sobre a questão dos líquidos noturnos. Às vezes acontece dela mamar muito tarde e aí eu coloco por segurança, porque ela tem um sono muito profundo. E aí mesmo eu levantando para levar no banheiro, ela acaba deixando sair, né, fazendo xixi e não levanta. Mas então vamos lá. Do meu filho, eu tive uma dificuldade maior de desfraude do que da minha filha. Não sei se é por causa de ser menino, ser mais complicado, menina ser menos difícil, não sei. Vocês aí que tem menino e menina, comente aqui abaixo o que vocês acharam mais difícil, se foi da menina ou foi do menino. Aqui em casa eu tive mais problemas com ele. O desfraude diurno demorou bastante o processo, porque até ele entender que era para ele estar saindo da fralda, ir no banheiro, demorou um pouco. Então foi longos meses fazendo xixi na roupa, no chão, né? E o número 2 era até mais difícil, porque quando ele ia, ele não sabia muito o que fazer. A minha filha, ela já ficou com medo. Ela tinha medo de sentar no vaso. Então, quando ela sentava no vaso, sentava no troninho, ela tinha medo. Então, ela segurava, ou ela ia para um cantinho escondido e fazia, ou ela segurava e ficava com o intestino preso. Então, a gente passa por várias situações. Para vocês entenderem, gente, a criança, ela tem sim um pouco de restrição, ou seja, um pouco de medo com essa questão de se libertar da fraldinha. A fraldinha ela é mais cômoda, ela traz uma tranquilidade para a criança, ela já está habituada a ela. Então, sair desse processo, que é como se fosse uma etapa concluída, eu não sou mais bebê. Para a criança entender isso é mais complicado. E aí, muitas crianças têm essa questão do apego da fraldinha. Então, para elas lidarem com essa situação é muito difícil. E a dica que eu falo para vocês, como começar a desfraldar a minha criança, né? Quando, com quantos anos? Eu já falei isso no outro vídeo, então assistam outro vídeo que vocês vão entender direitinho. Mas assim, não tem uma idade definitiva, tá? Vai muito da sua criança. Então, quando a sua criança consegue compreender o que é segurar o xixi, como que vocês vão observar isso? Vocês vão começar a notar que a criança, ela tá ficando com a fraldinha seca. E aí ela segura bastante tempo o xixi dela. E de repente, do nada, ela faz aquele monte. Então ela fica muito tempo sem fazer, segura bastante o xixi. E depois, quando você vai dar ali a segunda, terceira olhada na fraldinha, tá aquele monte de uma vez, que ela fez tudo de uma vez. Significa que ela já tá tendo já uma compreensão do esfíncter. Que o esfíncter, ele é para segurar, né? Ele é como se fosse uma portinha na bexiga que consegue controlar a saída desse xixi. Então ele fecha e abre no momento que a gente, né, vai fazer xixi. E para a criança ter essa compreensão de segurar e colocar o esfíncter para funcionar, leva um tempo. Então tem crianças que com 1 ano e meio já estão desfraldando, 2 anos, 1 ano e 8 meses já está desfraldando. Tem crianças com mais de 2 anos que começa o processo de desfraude. Então o que eu falo para vocês é começar a observar o seu filho e começar desde cedo, lá para 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses, começar a criar uma rotina nessa criança de desfraude. O que é?
levar no banheiro para ela poder fazer xixi. Então, mesmo que ela não faça, senta ela no vasinho, no piniquinho, explique para ela como que é fazer o xixi, o que ela vai sentir. Começa a criar para ela um ambiente em que ela vai perceber, né, que é legal ir no banheiro e o que você vai fazer no banheiro. Então, comece a ensinar. Mas não faça exigência para essa criança ter que fazer o xixi no momento que você levar. Então, vai ter vezes que você vai colocar no piniquinho, colocar no vasinho, no vaso sanitário, né? E você vai falar assim, faça o xixi. E a criança não vai fazer o xixi. Aí você vai falar, faça o xixi, a criança não vai fazer. Ela não tem compreensão. E muitas crianças, às vezes, elas seguram esse xixi ou esse cocô e vai fazer depois que sair de lá. Então, é deixar no tempo da criança, mas é importante que você leve essa criança até lá para ela reconhecer de que a fraldinha vai sair e que ela precisa aprender a usar esse objeto novo que vai auxiliar para ela fazer xixi e cocô, ou seja, que vai, né, que vai ser o local de fazer as necessidades. Então é importante que a criança comece a ter essa compreensão sem que seja uma exigência para ela. Então tente colocar isso na rotina sem que seja algo extremamente obrigatório, porque quando ela é muito pequenininha, né, e tá começando esse processo, ela não vai conseguir compreender de que, eu preciso fazer agora. Isso é uma rotina que vai aos poucos. Segunda coisa super importante é que você tire a fraldinha dessa criança. Então, no processo de desfraude, se você ficar assim, eu coloco fralda, tiro fralda, coloco fralda, tiro fralda, você não vai deixar essa criança entender o que é o certo, o que é o errado. O que é o certo? Eu fazer o xixi na fralda? Ou certo eu fazer no vaso? Tem hora que minha mãe coloca a fralda para fazer xixi, tem hora que eu coloco no vaso, ela fica sem entender. Então, por mais que vocês vão falar, mas vai fazer cocô a casa toda, xixi a casa toda, vai, gente. Mas é fase, vai passar. Mas vocês precisam fazer isso, porque senão a criança vai ficar completamente confusa, sem saber se é para usar o vaso sanitário ou é para usar a fraldinha, ou em qual hora ela vai usar o vaso sanitário, em qual hora ela vai usar a fraldinha. Na questão do desfraude noturno, já é diferente, porque o desfraude noturno, ele é uma etapa que tem que ser após o desfraude diurno. Se você tentar desfraldar a criança dia e noite, você vai, assim, fazer uma confusão total. Até pra gente é difícil, quando a gente tá dormindo, segurar o xixi, quando a gente tá com vontade de fazer xixi. Imagine para aquela criança tão pequena, que tá começando o processo, segurar esse xixi quando ela tá com muito sono, que na verdade o sono da criança é um sono muito profundo, muito mais do que o nosso, porque o nosso a gente tem um monte de problema, a nossa cabeça nunca para de trabalhar. Então você já coloca muita tensão nessa criança. Então faça o desfraude diurno, depois vai pro desfraude noturno. Não tente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No desfraude noturno, é claro que a criança, gente, no início, ela vai ter que usar a fraldinha. E aí você vai retirando aos poucos, tá? Quando a criança tiver a compreensão e conseguir fazer esse xixi ou cocô durante o dia, ela vai estar pronta e apta para iniciar o processo da noite. E aí à noite vocês vão fazendo isso. Deixa um dia, coloque, né, encape o colchão, coloque um plástico, compre lençóis impermeáveis que vocês vão colocar no colchão. Deixa aquele ambiente preparado para vocês não ficarem assim loucas no outro dia. Ai, meu colchão, ai, não sei o que. Prepara tudo, porque a criança vai fazer xixi, tá? Então, deixa a criança, se for menininho de cuequinha, menininha de calcinha, para ficar menos tecido, menos coisa para molhar, menos incômodo. Prepare esse ambiente para essa criança e vai deixando, permitindo que essa criança vai aprendendo aos poucos. Se a criança tiver completamente no início, na primeira semana, sem percepção de acordar na hora de fazer xixi, ou seja, ela tá sempre fazendo xixi, ainda continua dormindo depois que tá com xixi, aí o que você vai fazer? Você vai tirar a fraldinha, colocar essa criança para dormir. Quando ela estiver dormindo, aí você coloca a fraldinha na criança, espera ela entrar em sono profundo. Eu sei que algumas crianças vão acordar, mas outras não acordam. Você coloca essa fraldinha e deixa ela continuar dormindo. E aí você vai observando no dia seguinte, essa fralda tá cheia? Essa fralda tá vazia? E lembre de acordar a criança para ir no banheiro, é super importante. Então, mais ou menos a cada 4 horas na noite, você vai levantar e levar essa criança até o banheiro, para que ela aprenda que ela tem que acordar à noite para fazer o xixi.
Mas, gente, depois ela vai começar a entender que ela vai acordar no momento que ela tiver com vontade de fazer xixi. Mas até ela começar a aprender esse processo, é importante que a gente lembre essa criança de fazer xixi à noite. Como acontece, por isso que eu tô falando de colocar a fraldinha, porque acontece de às vezes nós estarmos muito cansadas e não acordar. Mesmo colocar o despertador, às vezes a gente não acorda. Então, por segurança, né, para que vocês consigam aí, pelo menos no inverno, que é muito difícil ficar lavando roupa e não sei o que, fazerem essa técnica aí para vocês entenderem como que tá o fluxo dessa criança. Porque às vezes vai chegar uma hora, às vezes não, vai chegar uma hora que você vai olhar essa fraldinha, vamos colocar aí lá pelas 5 horas da manhã, você vai levantar para poder levar essa criança, quando a criança dorme até mais tarde, e vai olhar a fraldinha e não vai ter xixi. Então, significa que essa criança tá conseguindo segurar bem esse xixi. E aí, você vai poder já começar a tirar essa fraldinha. Agora, se você tiver muito focado e falar, eu vou levantar e tal, aí você não precisa colocar a fraldinha, tá? É só lembrar de levantar e levar essa criança até 2 vezes à noite, se for preciso. Terceira dica, nunca dê líquidos para essa criança antes de dormir. Por que eu falei isso? Quando você oferece líquido para essa criança, ela obviamente vai ter que eliminar o líquido. Uma parte absorvida, outra parte vai ser eliminada pela urina. Então, essa criança vai ficar com vontade de fazer xixi à noite. E é claro que essa criança, ou ela vai levantar, se ela já estiver bem habituada, ou ela vai fazer xixi na cama. Então, o importante é que os líquidos sejam ofertados para essas crianças até 8 horas da noite. Se essa criança, por exemplo, for dormir às 10 horas. Se essa criança for dormir às 9, oferte então até às 7. Gente, quando eu falo líquido, é leite, é suco, essas coisas que a gente dá pra criança dormir, tá? Eu não tô falando de água. A criança tá com sede, você vai dar água pra ela, mas você não vai dar pra ela uma mamadeira de água, ela vai tomar um pouquinho de água. É diferente de você ofertar pra ela uma mamadeira de suco, uma mamadeira de água, uma mamadeira de vitamina, que é muito mais líquido. Ela não vai tomar isso tudo de água. Então, não é para deixar seu filho com sede, tá? Quando eu falo líquidos, são esses líquidos que ela vai tomar em grande quantidade e ela vai fazer xixi. Você, então, cria essa rotina de dar para ela o líquido dentro desses horários, tá bom? Se for dormir até às 10, sempre 2 horas antes. Para que dê tempo de fazer a absorção, ela ir ao banheiro antes de dormir, fazer o xixi e depois dormir. Como o nosso metabolismo à noite, ele trabalha de uma forma muito mais lenta, e o nosso organismo também trabalha de forma mais lenta, essa criança ela vai ter menos fome, menos vontade de fazer xixi, isso se você não tiver ingerido tudo antes de dormir, tá bom? Então alimente seu filho, dê líquido, dê os alimentos todos nesse prazo certinho. Antes da criança deitar para dormir, ela tem que ir ao banheiro, gente. Não esqueçam disso, é uma coisa muito importante. Se a criança dormir sem ir ao banheiro, vai ter xixi de madrugada, pode ter certeza. Então leve seu filho para ir no banheiro. Ok, seu filho dormiu às 10. Se a gente contar 4 horas, então quer dizer que 1 hora da manhã... Então, se o seu filho dormiu às 10 horas da noite, significa que 2 horas da manhã você tem que levantar para levar o seu filho ao banheiro. Não esqueça disso, tá? Existem hoje cuequinhas, cuequinhas e calções, que pode ser usado tanto por menino e menino, que é pro desfraude. Não sei se vocês já viram na internet, eu não fiz resenha disso, gente, porque aqui em casa não funcionou, tá? Pode ser que pra você funcione. Que são o quê? Calções impermeáveis que não vai deixar o xixi vazar, que ele não vai extravasar, então não vai molhar a cama. Mas a gente, como mãe, a gente tem que ficar preocupada com a questão da cama estar molhada, porque se a gente preparar tudo, esse ambiente todo, a gente consegue lidar com isso. É importante que a criança também não fique extremamente molhada, desconfortável, é o que eu senti aqui em casa, que as crianças ficaram desconfortáveis. Então, é uma questão de você aí, o que você acha mais fácil, o que você, né, sua rotina. Eu não vou conseguir ficar lavando lençol, não vou conseguir fazer essa rotina de deixar fazer o xixi e tal. Então, use métodos que vai te ajudar a evitar, né, que tenha mais trabalho no outro dia, porque realmente é um processo mais longo. Outra dica que eu quero dar para vocês
que eu falei para vocês levantarem à noite, né, para poder levar essa criança no banheiro. Outra coisa muito importante é deixar sempre uma luz ligada. Uma luz ligada que esteja sempre frente ao seu filho. Então, coloca um abajur próximo à cama, ou então se tiver alguma luz que esteja o banheiro do lado da cama, colocar essa luz ligada. Por quê? Quando a gente tá com vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi, o nosso corpo ele começa a indicar para o nosso cérebro que ele precisa despertar e acordar para que a gente vá no banheiro. É um processo natural e fisiológico do nosso corpo, né? Ele começa a sentir aquele incômodo, aquele desconforto, e o cérebro já começa a sair daquele processo de sono profundo e se ligar naquele desconforto que está acontecendo. Isso é com todo mundo, inclusive com as crianças. Então, quando a criança estiver apertada, estiver para fazer xixi, ela não fica em sono profundo, ela meio que desperta. Então, se você colocar essa luz, né, próximo dela ou perto do banheiro, essa criança vai olhar que tá ligado e vai lembrar do que você explicou para ela. Mamãe vai deixar a luz ligada para você ir no banheiro. Então, lembre, toda vez que você ver a luz ligada, para você levantar e ir no banheiro ou chamar a mamãe para levar você para o banheiro. Então, quando a criança meio que despertar e ver essa luz ligada, ela vai lembrar, opa, a mamãe pediu para chamar, vou chamar minha mamãe e vou no banheiro. Claro, gente, que tem criança que vai voltar a dormir, tem criança que vai estar cansada, igual a gente mesmo, a gente olha, não quer acordar, porque tá cansado. Mas isso aí vai passar, gente, ela vai se acostumar e vai chegar uma hora que ela vai fazer isso sozinha. Então, muita paciência, paciência. Quinta ou sexta dica, eu já me perdi aqui que eu dei pra vocês. É isso, gente. Paciência com seu filho, tá? Porque é um processo que é muito difícil para a criança, mas é muito difícil para os pais. Realmente é desgastante, a gente fica nervosa, a gente fica agitada, a gente quer que o filho aprenda da noite pro dia, mas a gente não pode exigir deles, gente, é muito difícil. Nós passamos por isso, nossas mães e nossos pais sofreram com a gente e eles também vão passar por isso. Então tenham muita paciência com seu filho. O número 2, gente, é uma etapa que também tem que ser... Gente, o processo do número 2, ele deve ser um pouco mais separado do primeiro processo, que é o do xixi. Porque quando você ensinar o seu filho a fazer o xixi no banheiro, ele vai levar um tempo para começar a entender esse processo de ir ao banheiro. Então, espere ele estar habituado a fazer o xixi para começar a introduzir o processo do número 2. Porque se você começar a misturar muita coisa para essa criança, vai ficar complicado. Então, quando você for levar seu filho no banheiro para fazer o xixi, você já pergunta: filho, tá com vontade de fazer cocô? Ele vai te falar: não, mamãe, por quê? O cocô ele entende, ele sabe quando ele quer fazer. Ele sabe exatamente quando ele está com vontade de fazer. Diferente do xixi, que eles ficam um pouco na dúvida, se é, se não é, como que eu vou eliminar, como que eu não vou. Então, não coloque pressão para fazer tudo, mas vai colocando aos poucos. Então, levou no banheiro, já fala: quer fazer? Não, não quero, mamãe. Vai acontecer dele falar não quero e depois fazer na roupinha. Mas é importante que você comece a associar o número 2 com o número 1 de uma forma diferente do que você está explicando para ele o número 1. Fica muita coisa para eles na cabecinha. Então, depois que ele estiver habituado, as meninas já era mais fácil o processo do número 2 porque tá sentadinha. Mas para os meninos, quando eles fazem o xixi, né, porque o menino faz em pé, ele vai sentar, aí ele fala: opa, mas por que eu tenho que sentar para fazer o cocôzinho e tenho que ficar em pé para fazer o xixi? Então tenham paciência, expliquem com calma, tá? Vão por etapa que vai dar tudo certo. E quero muito que vocês comentam aqui abaixo também, deixe sua dica aqui para os papais, para as mamães. Esse vídeo é utilidade não só para as mamães, mas para os papais também. Porque tem muito papai que é mamãe e que cuida dos seus filhos sozinho. E tem vários pais que têm também, né, parcerias para a criação dos filhos, que são pais que às vezes não estão juntos, mas criam seus filhos, né, juntos. Então, às vezes vai estar com ele o final de semana, vai estar com a mãe, e os dois têm que estar muito ligados nisso. Então, por isso que é importante esse vídeo, tanto para o pai quanto para a mãe,
para vocês auxiliarem seu filho, não prejudicar ou atrapalhar esse momento que é tão complicado para eles, tá bom, gente? Então o vídeo foi esse, curta o vídeo, compartilhe, isso é utilidade, gente, compartilhe com todo mundo que você conhece, porque dica boa é dica compartilhada. Comenta aqui abaixo, deixe sua dica aqui também para os papais e para as mamães, tá bom? Me conte sua experiência que eu quero saber. E também não deixe de se inscrever no canal se você está passando por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu espero você, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!